Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E o tema da aula de hoje, olha, biotecnologia. Então, biotecnologia, segundo a definição da ONU aí, né? É qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica, certo? Então, a gente sempre coloca que a biotecnologia ela está associada aí com outras áreas, né? Então, a biologia, especificamente, aí a área da genética, microbiologia, biologia molecular, mas olha a contribuição tremenda, química, engenharia, tá bom? Bioquímica. Então, é uma integração entre todas essas áreas, tá? Aí a gente consegue desenvolver as técnicas, né? E realizar os objetivos, mas precisamos de toda essa integração, tá? Agora, não é simplesmente uma coisa nova, né? Biotecnologia não é uma ciência nova, tá? É claro que a tecnologia está ajudando, contribuindo por demais com o desenvolvimento dela, tá? Mas a biotecnologia, ela surgiu com o advento da agricultura e da pecuária, tá? Produção de queijos, trabalho com couros, o processo de fermentação do vinho, que é tão antigo, né? Então, esses são processos que onde existe a biotecnologia, tá bom? A produção do pão, da coalhada, da cerveja, tá bom? Do vinho, do vinagre, né? Então, são processos que os seres humanos já faziam, né? Com a seleção de produtos melhores, de processos melhores, utilizando seres vivos para a produção de um produto, ok? Só que a tecnologia, né, com o avanço de novas instrumentos, né, permitiu aí uma melhoria, um avanço gigantesco nos processos, né? Então nós temos aí, olha só, técnicas da engenharia genética. Então, a partir de 1970, a biotecnologia ela incorporou as técnicas de engenharia genética com a tecnologia do DNA recombinante e aí possibilitou a manipulação do material genético, ok? E aí que, claro, né, foram necessários aí a utilização de algumas substâncias, de procedimentos, de aparelhamentos, e aqui a gente tem as principais técnicas, tá? Enzimas de restrição, DNA recombinante e PCR. Então, primeiro passo, tá, para que a ciência da biotecnologia pudesse se desenvolver, que essas técnicas de engenharia genética pudessem ser aplicadas, foi a descoberta das enzimas de restrição, tá bom? Por isso, a década de 1970 aí, né, o ano de 1970, tão importante, né? As enzimas de restrição, gente, elas são naturais, tá, das bactérias, são encontradas naturalmente nas bactérias, e são enzimas capazes de cortar o DNA em locais específicos. Então, a gente também chama de tesoura molecular, tá? Enzimas de restrição, a gente também chama de tesoura molecular. É uma tesoura que vai cortar numa sequência específica. As bactérias, elas usam isso como medida preventiva, tá? Lembra que tem os vírus que infectam as bactérias, eles são chamados de bacteriófagos. Então, as bactérias usam essas enzimas de restrição para tentar se livrar, né, do DNA viral, tá bom? Porque o DNA viral acaba se incorporando e ela tentando se livrar, ela tenta cortar, né? Ela corta, na verdade, né? Então, as enzimas de restrição, elas também são conhecidas por endonucleases, tá? Endo, porque é dentro, e aí ela vai fazer esse corte, né? Reconhecem determinada sequência de 6 a 8 pares, tá bom? E uma enzima, ela vai reconhecer uma sequência diferente da outra enzima. Lembra, enzimas são específicas, né? Então, cada enzima vai cortar o DNA numa sequência específica, tá? E divide todo esse DNA. Então, olha aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui três enzimas sendo mostradas, a BAN-H1, a EcoR1 e a RIND3, tá bom? E olha só a localização do corte, tá?
ela reconhece, por exemplo, pega aí a BAN-H1, ela reconhece a sequência guanina, guanina, adenina, né? E corta entre o G e o outro G, certo? E na linha de baixo, a mesma coisa, ela reconhece entre os Gs. Agora, você percebe que a enzima de baixo, que é a EcoR1, ela também corta, né? Após um G, só que depois é um A, né? Uma adenina. Então, mudou a sequência, mudou a enzima também, tá bom? Nós temos aí, coloquei aqui para vocês, nós temos mais de 100 enzimas de restrição, tá? Que foram identificadas. E aí, elas são nomeadas pelas iniciais da bactéria produtora, tá bom? Então, EcoR1, que é o exemplo mostrado aqui, é por conta da bactéria E. coli, tá bom? Que foi a primeira, e 1, porque foi a primeira enzima de restrição encontrada naquela bactéria. Aí você já desconfia, né, que a RIND3 é porque é a terceira enzima encontrada naquela bactéria, né, e assim por diante, tá bom? Nós temos um catálogo enorme com essas enzimas de restrição, de acordo com a sequência que nós queremos cortar, tá? Agora, tá bom, a bactéria faz isso por defesa, né? Ela quer cortar o DNA que é estranho para ela quer se defender do vírus. Mas e agora? Como tecnologia, né? Como manipulação humana aí. Qual a utilidade de cortar um DNA em vários pedaços, né? Ou cortar na área que eu quero? Então, nós aplicamos isso daqui numa técnica também chamada eletroforese de DNA, tá bom? Então, o uso das enzimas de restrição permite dividir o DNA em fragmentos de diferentes tamanhos, tá? E aí, a gente usa essa outra técnica, que é a eletroforese, para separá-los, tá bom? Então, propriedade do DNA agora, tá? Técnicas utilizando apenas características do material, né? Então, o DNA ele tem carga negativa, certo? E quando ele é submetido a um campo elétrico, o DNA ele vai migrar para o polo positivo, certo? Então, aqui, olha só, como que é feito isso daí. No primeiro esquema, tem-se aí uma cuba, tá bom? Uma cuba de vidro mesmo, onde é colocado um gel de agarose, que é similar a uma gelatina, certo? Um gel de agarose coberto por uma solução salina. E você percebe que tem buraquinhos, né? E na sequência 2 você está vendo que tem uma seringuinha ali, né? Então são colocados as amostras de DNA que foram quebradas, né? A gente coloca aí os fragmentos de DNA e aciona-se a corrente elétrica, certo? Nesse gel de agarose. Os fragmentos, eles começam a se deslocar, então, tá? E a velocidade com a qual eles vão percorrendo vai depender do seu tamanho. Porque esse gel de agarose, ele é como se fosse uma malha, tá? O DNA ele tem que passar por essa trama, tá bom? E aí, os menores, claro, são mais rápidos, porque conseguem passar por todo esse entrelaçamento, né? E os maiores são mais lentos e vão ficando mais próximos do local onde foram colocados ali naquele vão ali da cuba, né? Quando se interrompe a corrente elétrica, claro, eles também vão parar, né? Esse deslocamento deles também vai ser interrompido. Aí coloca-se um corante, tá bom? Que é o brometo de etídio, que se liga aos fragmentos e reage à luz ultravioleta. E aí, olha, colocando a iluminação, é possível ver essa imagem, tá bom? Você consegue perceber ali várias colunas, né, onde são as várias amostras que foram colocadas, certo? E risquinhos mais fortes, risquinhos mais leves, mostrando aonde parou aquele fragmento. O DNA parou naquela região, naquela banda que a gente fala, tá bom? E tem algumas amostras que você vê que elas estão concentradas mais para cima, outras têm risquinhos bem fracos lá embaixo, mostrando que uma quantidade menor de DNA conseguiu migrar ali para baixo, tá bom? E agora faz o quê? Corta-se esse gel de agarose e seleciona, né, a amostra que você quer. Porque em uma das colunas, tá? É sempre nas colunas laterais, coloca-se um padrão, né? Uma amostra já conhecida, com tamanho
que a gente já conhece, para você ter uma comparação, né? Olha, eu estava procurando um pedaço de DNA que tenha 200 bases nitrogenadas ou 3.000 bases nitrogenadas. Então, eu vou fazendo comparações com os padrões, que estão ali sempre lateralmente, e aí eu recorto esse gel e vou utilizar esse material que eu dividi, que eu separei, que é o objeto do meu estudo, para outras técnicas que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, primeiro, enzima de restrição para cortar o DNA nos fragmentos que eu tenho interesse, tá bom? Esse material pode ser colocado na técnica aí da eletroforese para separar, certo? E aí eu isolar o material que eu desejo estudar, ok? Outra técnica agora é a técnica do DNA recombinante, certo? Uma vez que o DNA foi cortado em áreas específicas, eu posso grudar, tá? E isso só foi possível graças à descoberta lá, ó, em 1967, da enzima DNA ligase, tá? DNA ligase. Graças a ela é que agora a gente consegue unir o material genético que antes foi cortado, tá bom? Então, primeiro corta com a enzima de restrição, ok? Na sequência específica. Corta-se diferentes materiais genéticos, né? Com a mesma enzima, porque aí elas vão produzir a mesma sequência, e aí fica mais fácil, né, de fazer essa ligação, tá? Então, olha, o DNA recombinante é formado a partir de 2 DNAs de origens diferentes, usando a mesma enzima de restrição. Os DNAs são cortados, os segmentos com extremidades complementares são unidos pela DNA ligase, tá? É aí que começa as tentativas, né, e acertos ou não, de colocar DNA estranho, né, ao daquele ser vivo, né? A gente começa a fazer aí recombinações. Pego o DNA de uma planta e ligo ao DNA de um animal e vejo se vai ter alguma complementaridade, se vai dar certo aquele resultado, a expressão daquele gene, tá bom? É através dessa técnica que tudo isso é possível. Tá? E por uma utilização de uma técnica simples, que é cortar o DNA com enzimas de restrição, certo? Uma técnica já tão conhecida, tão, como se diz, desvendada já todas as questões sobre ela, né? PCR, beleza. Eu cortei o DNA, eu tenho lá minha amostra, eu quero fazer cópias dele agora, né? Porque, nossa, deu tanto trabalho você cortar, né? De escolher qual é a amostra que eu quero, mas eu tenho pouca amostra daquele DNA. Então, eu posso copiar utilizando bactérias, tá bom? Eu corto o DNA com uma enzima de restrição, coloco numa amostra que contenha bactérias, elas vão incorporar esse material genético ao DNA delas e vão copiar esse material para a gente. E cada vez que ela se duplicar, ela também vai duplicar o material dela. Mas eu tenho que ficar na dependência da bactéria, né? Eu tenho que aguardar a natureza mesmo, incorporar o DNA, fazer cópias, a bactéria se duplicar. É um processo lento, digamos assim, quando nós temos, né, um objetivo mais prático. Então, foi desenvolvido uma técnica, né, que permite agora fazer cópias, tá? Muitas cópias de fragmentos de DNA sem utilizar as bactérias, ok? E é chamado PCR porque é reação em cadeia de polimerase, tá? Ele é realizado por um termociclador. Então, ali em cima a imagem, né, de um termociclador. Então, é um aparelho onde são colocados nucleotídeos, tá bom? Nós vamos colocar a matéria-prima para fazer DNA. Então, o que eu preciso para fazer um DNA? Nucleotídeos, certo? Lembra lá do nucleotídeo adenina, timina, citosina? Então, eu preciso colocá-los, eles são os ingredientes. E preciso colocar a enzima DNA polimerase, né? Lembra aquela que vai fazer duplicação, né? Vai fazer todo o processo. Só que eu tenho que colocar uma DNA polimerase termoestável,
Porque essa reação, olha só, ela é realizada com temperaturas entre 70 e 94 graus, né? Então, enzimas normais se desnaturariam a essa temperatura. Então, eu tenho que colocar uma enzima que consegue suportar tanto a variação quanto essa elevação, tá? Então, são utilizadas essas polimerases que são obtidas de bactérias que vivem em fontes terminais, tá? Precisamos também colocar os iniciadores, que são os pequenos fragmentos de nucleotídeos que são necessários para iniciar a duplicação, tá? Então, sempre com sequências de nucleotídeos que são complementares às extremidades do fragmento de DNA que eu estou colocando, né? E eu preciso colocar, claro, né, o segmento de DNA a ser amplificado, porque ele vai ser o meu molde, né? Lembra quando a gente estudou duplicação de DNA? Eu tenho sempre o molde, né? O núcleo da célula já tem tudo ali. Tem o molde do DNA, tem as enzimas, tem os nucleotídeos livres ali no núcleo. Quando a DNA polimerase começa a trabalhar, ela, né, vai abrir aquela amostra de DNA e vai começar a fazer cópias. Então, o termociclador agora, ele está só simulando, né, como se ele fosse o núcleo da célula, com todos os itens já colocados ali, e ele vai induzir essa molécula agora a ser copiada, tá? Então, olha só, processo simples que o DNA realiza naturalmente dentro das células, só que agora colocados em uma máquina, tá? Que padroniza esse processo, certo? Então, tem lá o processo da quebra das pontes de hidrogênio, certo? Os nucleotídeos que foram adicionados a essa solução, né, colocado nessa máquina, vai fazer o processo, vai abrir a fita de DNA, vai ligar os nucleotídeos, a DNA polimerase vai fazer essa montagem, e aí cada fita vai sendo copiada e nós conseguimos um número imenso de nucleotídeos, tá bom? A cada ciclo, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Cada ciclo ele dura de 2 a 3 minutos, tá bom? Cada ciclo de fabricação de DNA, tá? Você visualiza aí na imagem que está mostrando que no primeiro ciclo você tem uma amostra, no segundo ciclo você tem 2 DNAs, no quarto ciclo você tem, no terceiro ciclo você já tem 4 amostras de DNA, no quarto ciclo, olha como já duplicou. Então, cada ciclo dura de 2 a 3 minutos e o número de cópias é de 2 elevado a ciclos, tá? Então, por exemplo, após termos 35 ciclos, nós temos 2 elevado a 35 cópias. E o que equivale aí a um número muito grande, tá bom? Então, nós colocamos na máquina quantos ciclos nós desejamos, porque a gente já tem um objetivo, olha, eu quero tantas cópias de DNA, tá bom? E deixa lá algumas horas essa máquina funcionando e quando você retira, você tem clones do fragmento que você tem como objetivo estudar, tá bom? É uma técnica perfeita que economizou demais o tempo dos pesquisadores, porque você coloca, dependendo da sua disponibilidade, você pode colocar ali de noite e deixar a máquina funcionando à noite. Quando você retorna ao laboratório pela manhã, suas cópias estão todas prontas e você não precisou ficar acompanhando, mudando temperatura, porque a cada ciclo, tá? A temperatura ela aumenta, ela diminui. É necessário você fazer isso para que se abra a dupla fita de DNA, né? Precisa que aumente a temperatura para que essa fita se separe, que diminua para que ocorram as ligações, que se aumente. Então, imagina, fazendo-se isso manualmente. E era feito, né, manualmente mesmo. Coloca no banho de água quente, depois leva para um banho de água fria, leva para um banho de água quente. Isso quantas vezes, tá bom? Então, essa máquina, esse termociclador, auxiliou demais. Mas a técnica, tá bom, que foi desenvolvida também, foi a grande sacada, né, para que essa técnica agora fosse melhorada e as amostras do DNA fossem cada vez mais numerosas, certo? Aí, aplicando todas essas técnicas, né, enzima de restrição, a técnica da eletroforese e a utilização da máquina de PCR aí, né, do termociclador,
a gente tem algumas aplicações, né, para que usar tudo isso, né? Então, uma delas é a identificação pelo DNA, que a gente também chama aí em português, né, de impressão digital do DNA, e serve aí para identificar pessoas. Então, nós temos aí para esclarecer dúvidas de participação em crime, teste de paternidade, né, que são técnicas aí muito utilizadas, e o DNA sempre envolvido. Por quê? A confiança aí, né, a certeza de 99,9% na certeza do resultado, tá? Mas aí tem toda uma base biológica para isso, né? Os cromossomos humanos, olha só, eles têm cerca de 25 mil genes, tá? Só que isso representa apenas 2% do genoma humano. Todo o restante do nosso material genético, a gente fala que é um DNA não codificante, tá? Ele não vai ser traduzido em uma proteína. Porém, ele está ali porque essas sequências de DNA não codificante, elas são sequências reguladoras, tá? Do funcionamento dos genes. Mas também tem espaços intergenes, né? Importante para a defesa mesmo, para não causar mutações em áreas tão comprometedoras, né? É um mecanismo inteligente da natureza, né? De se defender também. Então, entre essas sequências de DNA não codificantes, destacam-se aquelas que são utilizadas para fazer essa identificação, tá? Pelo DNA, que é a impressão digital. Essas sequências a gente chama de VNTRs, tá bom? E elas são repetições, que são compostas por poucos nucleotídeos, tá? Então, em humanos, o número de nucleotídeos de cada VNTR vai variar aí de 5 a 100. Então, são sequências bem pequenas, né? E olha o detalhe, cada indivíduo tem um padrão específico de repetições dessas unidades. E esse padrão é herdado dos pais, de acordo com os princípios mendelianos, né? Então é genética básica, tá? Você hereditariamente passa, né, para o seu descendente essa característica, esse VNTR, essa sequência, certo? Então, a gente pega amostras nucleadas, né, de um indivíduo. Então, a gente fala assim, eu vou pegar a amostra do sangue. Tudo bem. Só que lembra que tem as hemácias, que são células anucleadas. Nós precisamos de amostras com núcleo, tá bom? E aí, isola-se o DNA nuclear e corta com as enzimas de restrição específica para você obter esses VNTR, certo? Então, a primeira aplicação, né? Utiliza-se a enzima de restrição para cortar o DNA. Depois, vai lá para a eletroforese e separa o que você quer, o fragmento que você quer, qual tamanho que você está procurando, né? Agora, nós vamos pegar então e vamos colocar na eletroforese e obter a mesma amostra que estava na imagem anterior, né? Aquele padrão de bandas, várias bandas separadas, porque foi tudo dividido. E aí, olha só, alguns para vocês descobrirem aí, né? Olha aí no primeiro caso. Investigação de um caso de assassinato, certo? Então, foi feito lá a amostra, né, da impressão digital com o DNA do suspeito, certo? Foi feito com o sangue encontrado na roupa e com o sangue da vítima. E agora a gente compara, né? Todas essas amostras de DNA foram utilizadas as mesmas enzimas de restrição. Isso é importante, né? Porque a gente quer encontrar similaridade, então eu vou fazer o mesmo procedimento para todas as amostras, né? Então eu coloco a mesma enzima de restrição em todas essas amostras de DNA, ok? E coloco na eletroforese para separar. Em qual tiver similaridade, eu consigo identificar se ele realmente é o meu suspeito ou não, né? Se ele é só um suspeito mesmo, né? Se ele realmente era o culpado, né? Acabei falando errado. No caso 2, nós temos aí, olha, investigação de um caso de estupro. Então, mesma coisa, foi feito a coleta do material dele, do sêmen encontrado, dos 3 suspeitos. E aí, olha, a barra do suspeito número 1 coincide com a amostra de sêmen. E aí mostra que ele participou do crime. Agora, em casos
que você tem, por exemplo, pouquíssima amostra de DNA, né? Antes de fazer todo esse procedimento aqui, a gente faz o quê? Coloca lá na máquina de PCR, obtém-se muitas cópias desse material para você fazer quantos forem necessários os testes, tá bom? É uma utilização ótima, né? Quando a gente tem uma pequenina amostra, multiplico e depois eu vou fazendo os testes sequenciais, né? E o terceiro caso, olha, muito comum, muito utilizado, né, com a teste de paternidade. Então, tem o sangue da mãe, o sangue do bebê e o sangue dos dois prováveis pais. E aí, qual você tem similaridade, né? Claro que o bebê vai ter similaridade com da mãe e o que faltar, a gente conclui que veio do pai, e nesse caso, o homem número 2, ok? Técnica simples, né? A gente não precisa ficar tentando desvendar tantos mistérios. Hoje são coisas feitas muito rapidamente, muito fácil, tá bom? Tendo a amostra de sangue, sabendo as técnicas certas, vai longe, né? Ainda algumas aplicações, olha, são os organismos geneticamente modificados, né? Tão polêmicos, né? Então, nós chamamos de organismos geneticamente modificados aqueles que sofreram alguma alteração no seu genoma, porém utilizando técnicas de laboratório, tá bom? Pode ser inativação ou modificação de um ou mais genes, isso por processos de biologia molecular. Então, nós falamos agora transgênico, tá bom? Porque olha a diferença. Se ele é geneticamente modificado, é porque nós mexemos em alguma coisa nele. Então, pode ser que simplesmente eu pegue um indivíduo, né, uma bactéria, e inative um gene dela. Pronto, isso é geneticamente modificado. Agora, o transgênico, certo? É porque ele recebeu um gene que não é natural da espécie dele, ok? Então, ele incorpora a seu genoma e expressa, manifesta aquela ação, um ou mais genes recebidos de outra espécie ou de genes artificiais, tá? Aí ele se chama transgênico. Ele é geneticamente modificado, claro, mas como ele recebeu um gene de uma espécie que não é a dele, ele é transgênico, certo? A gente pode misturar agora planta com animal, pode pegar gene de alga e colocar em ser humano, né? Olha, mas para tudo isso tem leis, ok? Nós temos leis que regem todas essas possibilidades ou não, tá bom? Então, como que tudo isso é possível, né? Porque o código genético é universal. Todos os seres vivos têm aquelas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Então, os genes podem ser transferidos, tá? Dentro aí dos seres vivos. E os genes que são transferidos, a gente fala que são transgenes. 1986 foi apresentado, tá, para a comunidade aí o primeiro organismo pluricelular transgênico, tá bom? Que foi uma planta do tabaco. E nela foi inserido o gene do vagalume. Então, olha que bonitinha. Essa é a planta do tabaco. E ela ficou conhecida como tabacolume, tá bom? Por quê? Porque esse gene que foi inserido nessa planta, ele determina a produção da enzima luciferase. E quando a planta foi regada com uma solução de luciferina, que é uma substância bioluminescente do vagalume, a substância foi absorvida e a enzima luciferase ativou sua ação, provocando a emissão de luz pelo vegetal. Então, tabacolume, o primeiro pluricelular a ser apresentado aí como transgênico. Porém, antes do tabacolume, já tinham feito muitas bactérias transgênicas, tá bom? Mas o tabacolume aí, por ser um ser grandão, né, vistoso, ganhou toda a notícia aí, né? Olha as outras possibilidades que são feitas atualmente, né? E aí uma das mais clássicas que a gente tem no uso da transgenia, né? Que é o desenvolvimento de bactérias produtoras de insulina. Então, insulina tão necessária aí para os seres humanos, né? Então, perfeito, vamos fazer as bactérias produzir essa insulina para a gente, né? Então, por genética reversa, foi produzido o gene, tá bom, da insulina humana. Esse gene foi transferido para as bactérias, que passaram a produzir e sintetizar
a insulina. E a insulina é utilizada aí no tratamento de diabetes, né? E é obtido dessa maneira, por bactérias, certo? Inserção. Então, primeiro corta o DNA da bactéria, na sequência correspondente ao do gene isolado, né? Da insulina, ela absorve e a partir daí ela produz isso pra gente, tá? Nós temos também aqui, olha só, animais transgênicos, tá bom? Onde tem o camundongo e o salmão, onde eles receberam o gene do hormônio do crescimento, tá? E aí a comparação, né? Tanto de um peixe como de um camundongo normal com o que recebeu o hormônio do crescimento. A diferença é bem grande, né? Outra utilização, olha só, é a transferência de genes que produzem fluorescência, tá? Para funcionarem como marcadores, permitindo indicar tecidos com atividade que estão sendo estudados em plantas, em animais. Então, a técnica foi empregada inicialmente em peixes, mas também já tem, né? Aí porco, já tem gato, tá bom? Não é para fazer assim, falando assim, ah, nossa, vou fazer um porquinho colorido agora? Não, não é para brincadeira nem nada, né? Aí tá falando, é para marcador genético. Olha, eu quero saber se o gene que eu tô introduzindo, se ele está realmente chegando aonde precisa, né? Então eu coloco um marcador bem visível para identificar que está funcionando o meu experimento, né? Que eu estou conseguindo bons resultados, tá bom? Nós também temos aqui, olha só, a utilização, né, dessa transgenia na melhoria de alimentos, tá? Para a população. Então, primeiro exemplo aí, nós temos o arroz dourado, tá bom? Comparando aí com o arroz branco, onde o arroz dourado, ele recebeu genes que controlam a produção de vitamina A. Então, um arroz reforçado aí, né, com uma diferença de vitamina, perfeito, isso, né? Não causando problemas para as pessoas, sem ter problemas de não é tóxico, não é nada, simplesmente foi colocada uma produção de vitamina ali dentro. Então, perfeito. Na imagem B, nós temos a soja transgênica, certo? Onde ela é resistente a determinadas pragas. Então, é menos uso de agrotóxico, né? Então, para o agricultor, se torna mais barato, mais seguro para o consumidor, ok? E aí a gente tem também o exemplo do mamão papaya, né? Papaya apenas. Na imagem C, mostrando ele sendo afetado por vírus, então comercialmente esse mamão é descartado, né? Comercialmente ele não tem validade nenhuma, né? Você apresentar um fruto com essas características, né? Ninguém compra, ou poucos, né? Comprariam. Agora, o mamão transgênico na imagem D, resistente a esse vírus, tá? Naturalmente não, né? Foi inserido lá o gene de resistência, obtido de uma outra espécie que naturalmente é resistente a esse vírus, e a partir daí você também tem a apresentação, né, mais bonita desse material, e aí comercialmente mais vantajoso também, né? Então, assim, os exemplos, as aplicações da biotecnologia vão longe ainda, né? A gente ainda tem exemplos da clonagem, né? A famosa ovelha Dolly, que foi feita utilizando as técnicas da clonagem, né? Então, nós temos técnicas novas agora, né? Nós temos uma técnica chamada CRISP, que foi desenvolvida, que é uma edição genética que agora os avanços com essa nova técnica, a ciência consegue agora muito mais, né? Tem um alcance muito maior dessas mudanças e melhorias. E para tudo isso, lembrando, tem sempre leis, tá bom? Não se faz nada em laboratório simplesmente porque quer fazer, tá bom? Tem toda uma justificativa, tem toda uma autorização, mas você percebe que as possibilidades são infinitas agora, né? Com essas simples técnicas que existem aí, né? Tá bom? Então, é isso do que eu tenho para apresentar para vocês. Apenas uma introdução realmente sobre a genética.
sobre a genética não, sobre a biotecnologia, a aplicação, né, de técnicas com conhecimentos de biologia molecular, de genética, de tudo, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.